Números 11. A murmuração dos israelitas. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. O que ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tiaberá, porquanto o fogo do Senhor se acenderá entre eles. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pecinos, dos melões, dos pornos, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou no geral o pisavam, em panelas o coziam, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu à luz? Para que me dissestes: Leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que jurastes a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, Senhor. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixeis ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-te-me 70 homens, os anciões de Israel, que sabem serem anciões, o povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não o leves sozinho. E dirá ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: Dar-lhes carne e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: Teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verá se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e do outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe sobre codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de 1 dia, de um lado e de outro do lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as condômes, o que menos tinha colheram 10 comeres, eles as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande.
Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote.